que eles notaram? Eles não conseguiram ser os heróis de vocês. Agora eles querem se tornar os vilões de vocês. E vocês não podem deixar. O remédio para as pessoas que saíram é o desprezo. Prestigiar esse evento, né? Eu confesso para vocês hoje, quase eu não consegui vir. Eu tive um probleminha de saúde, né? E a gente para pensar e fala, poxa, eu sou humana, sou uma pessoa, tenho fraquezas, tenho falhas, tenho problemas, né? E principalmente, tô de saco cheio pra caralho dessa corrupção, da criminalidade, de tudo que vem assolando a nossa vida, do feminicídio, né? E dizer que a gente está aqui para trabalhar para não compactuar mais com saidinha, com leis frouxas, né? Com corrupção, com pessoas que fazem um mau uso do dinheiro público, né? E a gente vê, infelizmente, no nosso país, todo tipo de manobra jurídica que esses políticos e corruptos usam para se safar, e a gente não aguenta mais. A gente quer encher a casa de leis para estabelecer a mudança, para trazer a mudança, e a gente vai precisar de vocês para isso, tá? É bom lembrar também... Respira. Tá dodóizinha. Eu fiquei dodóizinha mesmo hoje. É bom lembrar vocês também tudo que já foi feito até aqui, né? Mas com um olhar de um convite, para que vocês também venham e participem cada vez mais. Alguns eu conheci hoje, alguns eu já conhecia, alguns fazem parte de longa data, e esse ano é decisivo, esse ano é extremamente importante. Então, assim, me sinto muito prestigiada por receber o Guto Zacarias, que já nos ajudou muito, já olhou para Ribeirão Preto, para os nossos problemas, já destinou emenda, destinou 350 mil para a saúde, né, para um hospital que faz exames de alta complexidade, faz cirurgias, que é a maior demanda, a maior dor na nossa cidade. Destinou também emenda para a segurança pública, o 3º Batalhão, que fica na Pascoal Inec, que faz um trabalho belíssimo. Lá tem a cavalaria, lá tem o canil. Então, tive a oportunidade de fazer essa indicação, Guto. Eu gostaria muito também que você conhecesse lá o trabalho do pessoal na sua próxima vinda. E espero também que a sua próxima vinda seja um evento tão importante para nós, que é a AgriShow, que é um dos maiores eventos do agro, que traz tecnologia, traz produtividade. E eu sei que você sabe disso, que você se importa, que você olha, que isso é uma pauta fundamental para você, porque você também já destinou 350 mil de emenda para o IAC, que é o Centro de Cana, que é um dos responsáveis por essa alta produtividade que a gente tem na cana. Né? São mudas, é um trabalho de anos de ciência realmente que tem essa importância para nós, para a nossa região, né? A região que trabalha aí com o setor sucroalcooleiro, a gente sabe como é importante. Mas eu vou finalizar minha fala, vou passar a palavra e te agradecer muito por tudo isso. Agradecer também o Rafa Macris, parabenizar você pelo seu trabalho. Fiquei muito honrada também com a sua visita aqui. Espero que você esteja mais vezes aqui com a gente. Tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite. Valeu, hein? Opa! Tá meio alto aqui, ó. Microfone. Queria chamar também para dar uma palavrinha nosso pré-candidato a deputado estadual, né? Federal. Então temos 2 pré-candidatos a deputado federal aqui do meu lado. A Karen, pré-candidata a deputada estadual, e eu, que também estou para fazer o meu lançamento em breve aí, mas daqui a pouco eu já falo em primeira mão para vocês, ainda é meio segredo, né, doutor? Mas vamos passar a palavra aqui, se puder dar uma palavrinha, dar um oi pro pessoal aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu vim visitar vocês aqui hoje, nesse dia, porque eu tenho família aqui em Ribeirão Preto, eu sou de Sorocaba, e a gente está com uma pica lá, que é o Manga que voltou. Né? Apesar de todas aquelas denúncias, de grande parte da população ter se movimentado, ele voltou e já está como prefeito, assumiu hoje.
Lembrando, né, a gente sempre que o STF ele tem se consolidado como uma instituição fracassada no Brasil, que tem apoiado aí corruptos, soltado bandidos, né, traficantes, e a gente vai lutar contra tudo isso. Né? Lá em Sorocaba a gente já tem o Ítalo como vereador, que ele ajuda muito a gente, inclusive as denúncias dele foram base para a investigação da Polícia Federal, e a gente não vai dar trégua. A gente vai continuar todos os dias olhando lá as pontas, vendo tudo que ele faz, para que se tiver qualquer ponto fora da curva, mais denúncias, beleza? É isso que eu tenho para falar para vocês. Muito obrigado. Bom, você vê que o time aqui é de ponta, né, pessoal? Primeiro, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, a convite da Karen, de todo o núcleo aqui de Ribeirão. O Guto estava passando na Anguera lá, né, Guto, sentido Ribeirão, daí ele passou por Americana, daí eu vi que o carro dele estava passando lá. Eu falei, ô Guto, tem mais um lugarzinho no carro para mim? Daí eu já montei dentro e vim junto. Inclusive eu estava trabalhando na minha fábrica lá, que por coincidência eu trabalho com cana-de-açúcar. Alguém trabalha com cana-de-açúcar aqui ou não? Tem um que trabalha aqui, mas vocês devem conhecer alguém, vocês devem ter amigo, parente, vocês devem ver plantação de cana por aí, nas cidades ao redor, Sertãozinho, Cravinhos, né? Bem, é um polo aqui, como a Karen falou, do setor sucroalcooleiro, e por coincidência eu trabalho com isso também. A gente desenvolveu um robô na minha empresa que eu alugo para as usinas de cana-de-açúcar para substituir um trabalho perigoso e insalubre que existe dentro da indústria da cana, mais especificamente chamado chapisco, que acontece dentro das moendas. E é um exemplo muito legal em que a gente está trazendo tecnologia para o agronegócio, principalmente para a parte da indústria. Hoje a gente vê que o Brasil está avançando muito na parte agrícola, principalmente por conta da Embrapa, que é por muitas vezes colocada de lado pelo governo federal. Uma das empresas públicas, se não a empresa pública mais importante que a gente tem hoje, a estatal mais importante que a gente tem hoje do Brasil, é a Embrapa, e às vezes a gente vê o governo federal dando mais valor para a EBC, para a TV Lula, do que para a própria Embrapa, para o desenvolvimento de sementes de transgênicos, de desenvolvimento de plantação em climas tropicais e uma série de coisas que o agro só é hoje o agro que é brasileiro, graças aos trabalhadores do agronegócio, graças aos agricultores e graças à Embrapa também. Então eu faço questão de todo lugar que eu vou pedir uma salva de palmas para a Embrapa brasileira, que é, sem dúvida nenhuma, uma das empresas mais importantes do Brasil e que a gente, estando lá na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, a gente vai continuar lutando para sempre estar apoiando. Uma outra coisa, pessoal, que eu faço questão de deixar claro aqui para todo mundo, é que já passou o período da gente começar a coleta das assinaturas do partido, já passou a parte de coleta, inclusive aqui vocês conseguiram coletar bastante também, né, cara? E todo o pessoal aí, dá os parabéns para você. Já conseguimos homologar o nosso partido no TSE, já passamos pela primeira parte. E agora, não é hora de descansar, Guto. É hora da gente fazer pré-campanha. E é nossa obrigação, vendo os nossos concorrentes hoje à presidência da República, de um lado, Luiz Inácio Lula da Silva, que a única coisa que ele sabe falar é dizer que vai tirar o país da linha da pobreza, que vai dar educação para o povo, que vai acabar com a fome. Mas daí eu começo a olhar uns vídeos dele dos anos 2000, ele falava a mesma coisa. Então parece que era ele lá atrás criticando ele de agora. E ele fala em dar picanha e gordura e farofa e cerveja para o povo brasileiro e não apresenta uma proposta para melhorar o Brasil. E do outro lado a gente tem Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, que agora parece que aprendeu a dançar, né? Igual os bonecos de posto por aí. Parece que os braços dele têm 2 metros quando ele fica dançando. E ele vai para um lado e vai para o outro, porque proposta lá também não tem. Não, apesar de que ele tem uma, que ele fala que ele vai soltar o pai dele e ser eleito. E entrou agora o Ronaldo Caiado também na briga.
que tem a mesma proposta do Flávio Bolsonaro, que quer também dar anistia pro pessoal do 8 de janeiro e pro Bolsonaro. Ou seja, não tem ninguém que tem nada a apresentar. A única pessoa que tem uma proposta concreta de Brasil chama-se Renan Santos. Ele quer pegar a bandidagem brasileira e falar: ou vocês se entregam aqui, ou a polícia vai invadir a favela com um metralhador e vai matar você. O que você prefere, seu faccionado do caramba? Você quer ir pra vala ou você quer ir passar 40 anos no presídio? Ah, daí chega o pessoal dos direitos humanos, não tem presídio para todo mundo, vamos trabalhar com política de desencarceramento. Opa! Não. Se não tem presídio para todo mundo, nós vamos construir mais presídios sim. E o presídio não vai ser um local de ressocialização para bandido. Não, vamos pensar daqui 5, 10 anos, quando ele for sair, se ele vai estar melhor para a sociedade. Você acha que um cara que mata uma mulher a sangue frio, um traficante líder de uma facção criminosa, um estuprador, qualquer coisa que o valha, esse cara tem algum tipo de recuperação nos 5, 10 anos próximos? Tem ou não tem? Não. É claro que não. Esse cara tem que ser punido e muito. Ele tem que sofrer dentro da cadeia. Porque é o mínimo que o Estado brasileiro pode fazer para que a vítima que sofreu um assalto, sofreu um sequestro, se sinta um pouquinho justiçada nesse mar de injustiça que a gente vive. Então é para isso que a gente está fazendo o trabalho junto com o Renan Santos. E a gente faz questão aqui, eu e o Guto, de rodar o estado de São Paulo levando o nome do Renan Santos adiante. E a gente precisa que vocês façam o mesmo. Hoje saíram pesquisas, já que vocês devem ter visto, que o Renan está beirando os 7% já. Em algumas pesquisas, as que a gente mais confia, por sinal. É um candidato totalmente viável. O nosso plano de pré-candidatura do Renan é que ele atinja 10% ao início da campanha, para a gente jogar ele dentro dos debates e ele fazer a mágica acontecer. Só que para ele fazer essa mágica acontecer, depende de cada um de nós aqui. Então, daqui para frente, a gente tem alguns meses até o início da campanha. É nossa missão conseguir pelo menos um apoio para o Renan Santos por dia. Pô, e não é difícil. Quantas pessoas vocês conversam por dia? 1, 2, 10, 15, 20, 50? Na sua casa, no seu trabalho, no seu momento de lazer, num barzinho, o pessoal que está lá fora. Tem muito espaço para crescer. E de um lado a gente tem um bandido, do outro lado a gente tem outro. O nome é Renan. Então é um compromisso que eu quero que vocês façam aqui, como se a gente estivesse se alistando para uma guerra. Vocês, nesse evento aqui, vocês estão se alistando para uma guerra junto comigo, junto com a Karen, junto com o Guto e junto com o Renan. Tá? A gente precisa de vocês, porque vocês que vão levar o Renan de 6, 7% para 10% para a gente começar a campanha como candidato totalmente viável para ganhar essas eleições de outubro desse ano. Beleza? Então, pessoal, eu queria dizer que... eu vou falar também do que eu ia falar no começo, que eu ainda não falei. Eu estou para lançar também a minha pré-candidatura a deputado estadual, junto com a Karen aqui. E uma coisa que o pessoal falou é o seguinte: chega o pessoal dos outros partidos e falam: não, mas vocês os dois são pré-candidato a deputado, vocês são concorrentes. Não. Aqui a gente é parceiro de batalha, a gente é irmão de guerra. Entendeu? Então aqui a gente faz campanha junto, Karen. E votando nela, vocês vão estar votando em mim, no Guto e no Renan. E votando em mim, vocês vão estar votando nela, votando no Guto, vão estar votando no Kim e assim por diante. Porque a gente não é adversário aqui, a gente é parceiro. E a gente vai travar essa batalha junto. Tá? Então, meus amigos, e uma coisa também muito importante para finalizar aqui e passar para o nosso comandante da noite, Guto Zacarias, é o seguinte. Vocês devem perceber já algumas pessoas... Quem já me conhecia aqui? O Guto já me conhecia, a Karen não levantou a mão. Alguns já me conheciam, outros não. A gente está montando um plano de 10 propostas para o agro paulista. E é muito importante vocês, numa zona tão importante para o estado de São Paulo,
Para mim é uma das cidades polo do estado de São Paulo, é Ribeirão Preto. Porque o capital que vocês têm aqui, tanto humano quanto produtivo, é absurdo de gigantesco. Metade da cana-de-açúcar plantada no mundo inteiro está no Brasil. E boa parte dessa cana plantada no Brasil está aqui na região de vocês. E que produz etanol, e que produz açúcar, e que produz energia, e que vai produzir no futuro também, com base no etanol, diesel para abastecer os nossos caminhões. É uma proposta já que a gente está desenvolvendo para colocar no livro amarelo. A gente vai produzir muita coisa ainda com base na cana-de-açúcar. E a gente precisa de vocês nessa. Então, para quem quiser participar, porque eu não vou escrever tudo sozinho. Vocês são nossos irmãos de batalha e eu quero que vocês ajudem a escrever essa história. Então, depois procurem a gente aqui, tanto eu quanto o Medon e o pessoal também da equipe do Guto, do Kaique, do Cauê e da Karen que estão aqui. Vamos escrever isso junto. Porque a gente começou a atingir os melhores. Vocês estão aqui porque vocês são os melhores. As melhores cabeças e os mais inteligentes. Que são os early adopters do Partido Missão. Então, essas pessoas que vão escrever o futuro do Brasil e vão convencer as outras para a gente ir no dia 4 de outubro e rumo à vitória e mudar esse Brasil. Obrigado de coração. Vamos para cima e rumo à vitória aí, Gutão. Valeu, pessoal. Tamo junto aí. Agora eu vou ser o anfitrião também, eu passo junto com a Karen. Quer passar a palavra para o Guto aqui, Karen? Vamos lá. Você quer falar? Nosso querido Guto Zacarias, bora lá, meu querido. Ah, é? Boa noite, Ribeirão Preto. Boa noite. A Karen fez essa piada que eu cheguei e falei, como é que vai funcionar ela? Você quer falar? Eu vou jantar aqui também, mas eu pretendo discursar pro pessoal, né? Gente, é uma alegria muito grande estar aqui em Ribeirão Preto. Falar também uma coisa que eu falei com a Cris quando eu cheguei. A gente falou, cara, se tem uma cidade que a gente gostaria de morar, é Ribeirão Preto. Eu acho que às vezes vocês... Tá me chamando para eu ir mais pra frente? Vamos morar aqui? Às vezes eu tenho a sensação que vocês aqui de Ribeirão Preto, vocês não ficam falando tanto da cidade para a galera não vir. Então, será que é essa a sacada de vocês? É uma cidade maravilhosa, uma cidade maravilhosa. E a gente está iniciando hoje um projeto lá do gabinete chamado Rota 14. Nós traçamos 14 rotas ao redor do estado de São Paulo, onde dentro dessas rotas tem várias cidades e não tinha uma cidade que a gente poderia começar antes de Ribeirão Preto. É uma cidade essencial. Se tem uma cidade que representa o espírito paulista, hoje é a cidade de Ribeirão Preto. Faz muito tempo que não é mais a cidade de São Paulo. Ribeirão Preto é representante do que é o paulista de verdade, né? Com raízes, bandeirantes, do que é o ser paulista, do que é ser um morador da Paulistânia. Então faço questão de começar a nossa Rota 14 aqui em Ribeirão Preto. E, aliás, né, fazer uma coisa que os políticos eles geralmente não fazem. Eu vejo na Assembleia que os políticos às vezes têm medo da população, têm medo de voltar nos locais que eles fizeram promessa. Eu vim aqui em Ribeirão Preto em 2022. Eu olhei na cara de boa parte de vocês. Você lembra? Você tava lá? Tava. Eu olhei na cara de boa parte de vocês aqui e falei, gente, eu quero que vocês votem em mim, porque eu quero fazer isso, aquilo e outra coisa. E eu garanto a todos vocês que estiveram no evento de 2022 e estão aqui agora em 2026, toda a promessa que eu fiz para vocês em 2022, eu cumpri. Todas as promessas que eu fiz para vocês em 2022, eu cumpri. E às vezes essas coisas vão se perdendo, né? Porque as pessoas têm aquela desconfiança com os políticos brasileiros, que assim, eu tenho a incapacidade de criticar essa desconfiança. É verdade, os políticos brasileiros, eles têm vários privilégios mesmo. Eles vão lá, prometem um monte de coisa e eles não cumprem. Mas nós fazemos diferente. Em 2022 eu vim aqui, olhei na cara de vocês e falei, ó, eu quero que vocês votem em mim para eu aprovar o Programa Jovem Capitalista, para colocar a educação financeira nas escolas, combater o endividamento na casa de 92% das famílias. Eu pedi esse voto de confiança. E eu não quero fazer o voto de confiança e dizer, eu tentei, mas não consegui. É lei. Hoje o Programa Jovem Capitalista não é mais uma promessa minha em 2022, não é mais um projeto protocolado por mim depois que eu venci a eleição. Hoje é lei. E 1 milhão de alunos do estado de São Paulo têm acesso à educação financeira nas escolas. Não só a educação financeira, mas noção básica de política, noção básica de economia, noção básica de direito, graças ao apoio que vocês deram para mim. E desde então, eu me tornei o parlamentar mais econômico da Assembleia Legislativa, né? O Nuno Moura gosta de dizer dos gastos, né? Ele adora.
Não tô dizendo que eu sou parlamentar, que eu gasto zero. Eu tô dizendo que eu gasto menos do que todos os outros. Basicamente isso. Sou o parlamentar mais econômico da Assembleia Legislativa, um dos mais produtivos da Assembleia Legislativa. Acho que é o mais produtivo da Assembleia Legislativa. Um dos que mais aprovou projetos de lei. Um dos que mais protocolou projetos de lei. Um dos que mais participa de comissão. Sou membro titular da Comissão de Educação, da Comissão de Segurança Pública, enfim, um dos que mais protocolou frente parlamentar, um dos que mais participa de frente parlamentar, um dos que mais protocolou CPI, né? Eu sou autor, eu protocolei a CPI do MST, a CPI que vai investigar os desmandos do INSS aqui no estado de São Paulo, CPI importantíssima, e uma dos que mais participou também de CPIs. Agora eu sou presidente da CPI das pirâmides financeiras, e já convocou até o Daniel Borcaro lá na Assembleia Legislativa, ou seja, entregando muito trabalho para vocês, sem evidentemente ter essa visão municipalista. Muita gente reclama disso dos parlamentares, sobretudo a gente que é grande rede social, de não ter uma visão municipalista. Nós temos, como falado pela Karen, que nós investimos no centro de cana, no IAC aqui, que é importantíssimo para o estado de São Paulo, sobretudo para Ribeirão. Nós colocamos emenda parlamentar lá, colocamos 100 mil reais aqui no batalhão da Polícia Militar, aqui da região, também colocamos dinheiro na saúde, aqui de Ribeirão, ajudando muito, evidentemente, em outros estados também. Mas, evidentemente, boa parte do meu público não quer saber tanto desse trabalho parlamentar. E é bom disso, no sentido de que eu sinto que vocês confiam no nosso trabalho e sabem que não, no mandato está tudo certo. Porque a grande novidade do nosso mandato é que a nossa visão nós não vamos deixar sobrar absolutamente nada para eles. Nós vamos vencer no parlamento, nós vamos vencer nas redes sociais e nós vamos vencer nas suas também. Muita gente que votou em mim votou por conta do Change My Mind. Nós não paramos de fazer o Change My Mind. Mesmo com o mandato, mesmo no fim de semana, que é o momento que a gente quer descansar, quer ir para a família, não, faço questão de continuar fazendo as provocações que nós fazemos no meio da Avenida Paulista, político que não tem medo da população. E nas redes sociais, a mesma coisa. Nós vamos vencer a batalha contra o petismo e o bolsonarismo nos parlamentos, nas redes sociais e nas suas. E fazer um recado para vocês que em 2022, a parte chata, né, ou legal, é que nós pedimos o voto nulo. Né? Nós fomos tão críticos a Lula e ao Bolsonaro que nós pedimos o voto nulo, dizendo não, são dois bandidos, são dois corruptos, minha mãe não me criou para votar em político corrupto. Mas quem é o menos pior? Cara, ele é corrupto, eu não vou votar, pronto, acabou. Em 2026 nós continuamos com o mesmo discurso de não votar em corrupto. Nós não vamos votar no Lula e não vamos votar também no Flávio Bolsonaro, que agora consegue ser mais corrupto do que o Jair. Né? Bizarro, né? Com confusões, etc. Então, só que agora nós não vamos clamar pelo voto nulo para vocês. Nós vamos pedir que vocês apoiem e votem no nosso candidato. Hoje, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, o cara me perguntou, tá, beleza, eu vi que a missão tem candidato, que é o Renan, tem até boas propostas, mas no segundo turno, entre Lula e Flávio, quem que você vai votar? Eu falei, cara, isso não vai acontecer. O nosso trabalho não é discutir quem a gente vai apoiar, se vai ser Lula ou vai ser Flávio Bolsonaro. Eu quero devolver a pergunta para esses bolsonaristas. Eu sei que vocês têm várias críticas ao MBL, mas no segundo turno entre Renan e Lula, quem que você vai apoiar? É isso que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar. É óbvio que é um trabalho árduo, nosso partido acabou de sair, mas o Renan já apareceu em pesquisa com 1%, já apareceu com 2%, agora já apareceu em algumas com 3%, já está em outras pesquisas com 4%. Na pesquisa mais confiável, hoje o Renan saiu com 7%, e nós não vamos parar de crescer até nós chegarmos no segundo turno. Estou assumindo que vai ter um segundo turno. Até nós chegarmos no segundo turno. E aí vocês decidem se vai ser Renan e Lula, Renan e Flávio, Renan e Aldo Rebelo. O nosso candidato estará lá, está fazendo a melhor campanha e com as melhores propostas. A única proposta do Lula, Karen, é dizer, mas nós temos que combater a extrema-direita. A única proposta do Flávio Bolsonaro nós temos que combater a extrema-esquerda. O Renan tá com o livro amarelo, tá com a revista Valete, acabou de criar um partido político, é é presidente dos maiores movimentos do mundo, que é o Movimento Brasil Livre. Do mundo, o MBL é. E agora nós criamos mais partido político cheio de propostas. Eles ficam copiando, né? Só que com aquela baixa cognição, a proposta até parece ruim quando eles copiam. Falam, não, acho que eu não defendo isso. Você está copiando a nossa proposta boa, só que é bem explicada pelo Renan. Então, nós não vamos ter que escolher entre votar Lula ou votar Flávio Bolsonaro. Nós vamos colocar o Renan no segundo turno. E faremos de tudo. Iremos batalhar muito para que o Renan vença as eleições e governe o Brasil e nós possamos vencer. A novidade é isso, viu? Flávio Bolsonaro, semana passada, votou a favor do PL da misoginia. Todo mundo criticando, né? Eu lembro que no dia que aconteceu a provocação, eu fiz um vídeo no Instagram, coloquei o logo do PL e o logo do PT. Falando, esse PL é ruim por conta disso, daquilo outro. E o PL se juntou com o PT para votar favorável. Um monte de bolsonarista foi lá. O MBL, não sei o que lá. No dia seguinte, o Nicolas Ferreira
gravou um vídeo batendo na proposta. Eu fui pulando o vídeo, fui lá. Ele não vai falar que o Flávio Bolsonaro apoiou? Imagina, o Renan faz uma coisa, eu gravo um vídeo detonando a coisa do Renan, só que foi feita pelo Renan, todo mundo vai olhar e falar, você está criticando um cara, mas o seu candidato a presidente acabou de apoiar. Então, olha o nível desse pessoal. E aí o Flávio Bolsonaro, né, na sua ânsia, né, de enganar e roubar vocês, só que dessa vez não estava roubando, ele estava apenas enganando, ele soltou uma declaração que votou favorável à PL da misoginia, criticou o projeto, mas era uma pegadinha da esquerda. Então era uma armadilha do PT, então vou votar a favor da armadilha do PT. E aí alguns bolsonaristas defendendo o cara, votar a favor de um projeto feminista, um cara que se diz conservador, votando a favor de um projeto feminista, porque senão a esquerda ia montar uma arapuca pra ele, a Erika Hilton ia dizer que era machista. Ou seja, a gente vai eleger pra presidência da república um cara que tem medo da Erika Hilton? Não! Eu quero votar no cara mais odiado pela Erika Hilton. Se a Erika Hilton estiver te xingando, eu falo, opa, ela tá xingando uma Cris, eu vou de uma Cris. Na hora, eu quero votar na pessoa mais odiada pela Erika Hilton. E mais, um senador da República aprovando uma lei feminista por conta da Erika Hilton. Essa é a pessoa que a gente vai colocar para negociar com o Putin? Não. Você tá com medo da Erika Hilton, irmão? Como é que você vai negociar com o Putin? Como é que você vai sentar com o Xi Jinping, já que você tá com medo do Boulos te chamar de machista? O Boulos vai me chamar de machista, eu vou votar favorável a essa lei aqui. Isso é um absurdo completo. Um absurdo completo. E do Lula, evidentemente, aqui em Ribeirão Preto, nem preciso dizer, né? É uma das cidades que mais detesta o PT. Como a Cris falou, né? Teve uma polêmica sobre o Vale Gás há alguns meses atrás. O cara tá governando o Brasil por mais de 2 décadas, tem o maior partido político do país, elegeu boa parte dos ministros do STF, boa parte dos ministros do STJ, um percentual gigantesco dos governadores, um percentual gigantesco do Senado Federal, tem uma das maiores, se não a maior bancada da Câmara dos Deputados, 100 deputados eleitos pelo PT. E a proposta do cara é dar gás para a população, e ele tem isso há 20 anos. Ou seja, você assumiu, o seu grupo político governou o Brasil por quase 20 anos, e você está discutindo dar gás para a população? Você não está entendendo que, cara, eu acho que você está destruindo esse país completamente, como a Cris falou. Primeira eleição dizia que ia reconstruir o Brasil. Vamos reconstruir o Brasil e tirar o Brasil da mapa da fome. Aí se reelegeu. Vamos reconstruir o Brasil e tirar o mapa da fome. Aí botou a Dilma Rousseff para reconstruir o Brasil e tirar o Brasil do mapa da fome. Aí a Dilma conseguiu se reeleger. Vamos reconstruir o Brasil e tirar o Brasil do mapa da fome. Aí a galera fez o impeachment da Dilma, né? Nossa, agora tem gente que está dizendo por aí que foi até no acampamento do MBL. Né? É bizarro. Mas fizemos o impeachment da Dilma, teve o governo Temer, teve o governo Bolsonaro e o Lula disputou a eleição de novo. Pra quê? Reconstruir o Brasil, tirar o Brasil do mapa da fome. E agora ele é candidato agora à reeleição, tá? Pode pesquisar aí. Ele já tá prometendo reconstruir o Brasil e tirar o Brasil do mapa da fome. E as pessoas vão votar e acham isso uma coisa mais normal do mundo. Não será. Nós não deixaremos esses caras continuar nos enganando e nos roubando. Nós vimos o que o PT fez no Mensalão. Nós vimos o que o PT fez no Petrolão. Nós vimos o que o PT está fazendo no escândalo do INSS. Nós estamos vendo a relação do PT com o escândalo do Banco Master. E nós não vamos deixar eles vencerem. A mesma coisa com a família Bolsonaro. Nós vimos o péssimo governo que fez Jair Bolsonaro. Nós vimos os escândalos de corrupção do governo Bolsonaro. Ministro da Educação, uma pauta tão cara do país, sendo preso por conta que estava escondendo propina em barra de ouro dentro de Bíblia. Nós vamos colocar esse pessoal para tocar de novo o Ministério da Educação, ministro do Meio Ambiente, tendo que renunciar ao Ministério do Meio Ambiente com medo de ser preso, com acusação de corrupção. Nós vimos e nós nos lembramos. Né? Às vezes a galera fala, o MBL está se esquecendo que é de direita, porque não está apoiando o Flávio Bolsonaro. Não. Eu não me esqueci de nada para não apoiar o Flávio Bolsonaro. Eu não apoio o Flávio Bolsonaro porque eu me lembro. Eu me lembro do Fabrício Queiroz dando entrevista e dizendo, nós recolhemos mesmo salário de assessor aqui no gabinete do Flávio Bolsonaro. É que o Flávio Bolsonaro não sabe. Então, o seu chefe de gabinete está operando um escândalo de rachadinha dentro do seu gabinete e você não sabe? Então você está errado. E você sabe, então você está participando. Errado você está de qualquer maneira. E agora a gente vai colocar o cara para ser presidente da República? Não! Não iremos. Não deixaremos. Ribeirão não pode deixar. A missão não pode deixar. O MBL não pode deixar. Vocês não podem deixar. Então esse ano será o ano da nossa colheita. Será o ano da nossa colheita e nós vamos vencer. Vamos vencer o petismo, vamos vencer o bolsonarismo, vamos fazer uma bancada maravilhosa na Câmara dos Deputados e vamos fazer uma bancada maravilhosa na Assembleia Legislativa. E eu conto com vocês. Vocês estão comigo ou não estão, porra? Vou perguntar de novo. Vocês estão comigo ou não estão, porra? Vamos pra cima e vamos vencer.
Valeu, Guto! Legal, obrigado, hein? Pegou igual um, sabe? Valeu, Guto, muito legal. Aí já toca uma música, Summer Electro Hits, tá ligado? Promoção R$3,99. Pessoal, então, como o Guto já falou que ele faz questão de voltar em todas as cidades, que ele pediu voto lá atrás, que ele trabalhou para dar de cara com os seus eleitores, com as pessoas que confiaram no trabalho dele, coisa que é rara na política, viu, Guto? Se pegar os 94 deputados estaduais da Assembleia Legislativa, eu acho que, fora você, não deve ter nenhum que fez isso. Enquanto a grande maioria dos deputados, tanto estaduais quanto federais, usam as emendas parlamentares deles para desviar dinheiro e encher o bolso de grana, o Guto faz questão de, em cada cidade que ele mandou emenda, olhar na cara dos eleitores em que confiaram nele e mostrar e fiscalizar e ter acompanhamento aqui. Isso que é deputado de verdade. Isso que é deputado de verdade. Não tem outra alternativa, não tem outro deputado na Assembleia hoje que faz uma coisa que esse cara faz. E se você pegar os eventos que eles fazem, Guto, é sempre em cima de um palanque assim, as pessoas bem distantes deles, eles chegam por trás, fazem o discurso, saem pelo outro lado, não cumprimentam ninguém, não senta para comer com as pessoas, não troca ideia, não tira foto, não abre para perguntas. O que o político desonesto mais tem medo é pergunta. Porque a coisa que ele não quer é ser confrontado aqui, de frente para ele, cara a cara e ao vivo. E a gente faz justamente o oposto. O Guto faz questão de vir aqui, trocar ideia com vocês, fazer discurso, mostrar para onde o recurso dele foi destinado, abrir conversa com vocês e para vocês poderem perguntar o que vocês quiserem para ele. Se quiser colocar o cara numa saia justa, pode colocar. Se quiser perguntar disso, daquilo, pode perguntar. Para Karen também, para mim também. Aqui é livro aberto e cara limpa com vocês. Então vamos abrir aqui para perguntas. O que vocês quiserem falar aqui com o Guto, com o pessoal, sintam-se à vontade. Que aqui é mais um bate-papo entre amigos que vão mudar o Brasil do que qualquer evento político, qualquer discurso vazio. Tá bom? Então se alguém tiver questionamento, dúvida, ou se quiser também falar qualquer coisa, mesmo que não for uma dúvida, fica à vontade, levanta a mão, pode vir aqui também para pegar o microfone, né? E a gente já vai batendo um papo, ou fala daí mesmo, se tiver um gogó forte. Ninguém podeu ir embora então, Guto, vamos lá. Ninguém quer falar nada? Ó, alguém tem pergunta aí? Levanta a mão se alguém tiver pergunta. Pode fazer pergunta polêmica, tá? Não precisa ser de mandar. Se quiser fazer pergunta polêmica, é o que a gente mais gosta aí. Alguém? Fala do bem! Manda bala. Guto, em 2022, votei em você para deputado estadual. Na época, para vocês terem ideia, eu nem fazia parte do MBL ainda. Assim, eu só vi algumas coisas ou outra. Principalmente o trabalho do Kim e tal. Só que aí vai chegar na época da eleição ali, aí você começa a receber aquelas propagandas ali, tá? Vai vendo os vídeos. E eu gostei pra caramba de você e tal. Eu pensei, vou dar meu voto de confiança para ele. E eu digo, valeu muito a pena ter dado esse voto de confiança para você, Guto. E esse ano agora, 2026, né, ao contrário de 2022, onde teve assim quase opção nenhuma para votar de candidato bom, de realmente que dá para confiar. Esse ano agora com a missão, assim, Deus quiser, vamos ter dezenas de candidatos a deputado estadual. E você, Guto? Centenas. E centenas, falando aqui dentro do estado de São Paulo aqui. Guto, o que você acredita que vai te diferenciar dos outros candidatos a deputado federal dentro da missão? Qual que é o seu diferencial? Pô, ótima pergunta. Primeiro, obrigado. Que bom que você está gostando do nosso mandato, que o voto de confiança que você deu em 2022, você não se arrependeu. Cara, na política isso acontece muito, já aconteceu comigo, eleger gente que não deu certo e votar em gente que perdeu a eleição e mesmo sem mandato conseguiu me decepcionar. É bizarro. Cara, o diferencial da missão é que só a missão está fazendo a política no Brasil. Sério, de verdade, os outros grupos políticos, eles não têm um projeto. Né? Você pega, por exemplo, a Érica Hilton ou o Nicolas Ferreira. Eles não têm projeto algum. Né? O Nicolas Ferreira,
Você pode gostar ou desgostar dele, eu sei que tem muita gente que gosta de mim, gosta do Nicolas. O Nicolas não aprovou nenhum projeto na Câmara dos Deputados. Nenhum. Ele pegou aqueles milhões de votos que ele teve de Minas Gerais e não fez nenhum projeto de lei específico para o estado de Minas Gerais. Ah, ele fez isso, fez aquilo outro. Pode ter feito. Agora, não fez um projeto aprovado na Câmara dos Deputados. Nem que seja um projeto, agora a Rua Rafael Macris vai se chamar a Rua Karen Gregory. Ô, Nicolas, esse projeto é muito bobo, né? Nem isso ele fez. Mesma coisa a Erika Hilton. O que ela fez de efetivo? Você foi eleita presidente da Comissão da Mulher e já está fazendo um péssimo trabalho. Mesmo lá não tem feito projetos efetivos, né? Ela luta pelo fim da escala 6x1, é uma luta que eu acho válida, né? Eu discordo do método dela, mas é uma luta que não prosperou, né? E o Nicolas ainda tem a desculpa de dizer que ele é oposição, a Erika Hilton é da base. Ela é do PSOL, estavam pedindo pro PSOL fazer federação com o PT, tem o PT, tem a bancada gigantesca do PT, tem todo o orçamento secreto e não aprova os próprios projetos. O MBL não. Óbvio que a gente faz o contraponto nas ruas, óbvio que a gente faz o contraponto nas redes sociais também, mas a gente faz o contraponto no parlamento. O Renan é candidato à presidência da República, o Renan tem proposta. A gente sabe que a gente abre as redes sociais do Renan, vê ele em entrevista, você sabe, ele está defendendo isso, aquilo outro. Você concorda ou você discorda? Ele é contra o Lula? É contra o Lula. Ele é contra o Flávio Bolsonaro? É contra o Flávio Bolsonaro. Mas ele também é a favor de algo, que são as nossas ideias. Então acho que esse vai ser o grande diferencial do MBL e é por conta disso que não tem como o MBL não crescer. Né? Óbvio que pode ter algum bolsonarista que vai ficar votando no Bolsonaro até se o Bolsonaro falar, não vote em mim. Ele vai falar, vou votar no Bolsonaro porque é uma estratégia dele de não pedir voto, então vou votar nele. Vai ter esse cara. Agora, tem mais de 100 milhões de brasileiros que na última eleição votaram branco ou nulo. E votaram branco ou nulo eu sei exatamente, porque eu fiz parte disso, porque, cara, não tem proposta nenhuma na discussão entre Lula e Bolsonaro. Um fala, o Brasil, o Lula é comunista, e o outro fala, o Bolsonaro é nazista. Tá, ok. Mas cadê a grande discussão? Não tem discussão nenhuma. E agora tem um candidato com proposta. E essas 100 milhões de pessoas que não votaram nem Lula nem Bolsonaro, agora podem discutir, esse cara tem proposta, eu vou gostar ou não vou gostar. Agora, um candidato com proposta tem, esse vai ser o grande diferencial da missão e do MBL nessa eleição. Eu tenho certeza que nós iremos sair uma bancada gigantesca. Eu estou no MBL há 11 anos. Toda eleição nós apontamos a vanguarda, a imprensa ignora, abre a urna e a imprensa vai lá e fala, nossa, a grande novidade dessa eleição é tal coisa. Lembro que na eleição de 2018, que eu trabalhei com o Kim, com o Arthur, bem lá atrás da eleição de 2018, a gente fazia muita coisa de rede social. E a imprensa falou, cara, esse negócio de rede social não tá com nada. Não vai, like não é voto, não vai, rede social, não vai, olha os bobinhos da rede social. Os dois fizeram 500 milhões de votos, aí sai a matéria da imprensa. As redes sociais foram um grande trunfo dessa eleição. Eu lembro da eleição de 2022, a Folha de São Paulo foi até o MBL, entrevistou a gente, e na hora da minha entrevista falou, cara, mas você acha mesmo que TikTok vai ajudar alguma coisa nessa eleição? Aí a gente, cara, acho. Se a população vota, a população tá me assistindo, por que se ela me assistir no TikTok ela não vota em mim, e se ela me assistir no Jornal Nacional ela vai votar? Ela tá escutando minha proposta, pode gostar, não pode não gostar, eu acho que sim. Jornalista, TikTok. Acabou a eleição, Reels, TikTok, Shorts, a grande novidade da eleição de 2022. É sempre assim, eles sempre estão atrás, nós sempre estamos na vanguarda, por necessidade, por qualidade, por inteligência. Então a grande novidade dessa eleição, adivinha qual é? O crescimento da missão, que é o crescimento de todos vocês. Fechou? Fechou. Eu queria saber, como um eventual governo missão, como que a missão vai lidar com o Centrão, que é uma área da política que mais trava o Brasil, que negocia, faz balcão de negócios. Bolsonaro ele começou falando que ia colocar pessoas técnicas, aí com o tempo ele foi vendo que foi perdendo a popularidade e teve que ceder cargos do Centrão. Como que a missão vai lidar dessa forma com isso? Cara, ótima pergunta, boa pergunta. Essa é uma grande desculpa que o Bolsonaro dá. O Centrão é uma praga da política. É uma praga, mas vou te falar, cara. Quase todas as ideologias políticas e os grupos políticos brasileiros são uma praga na política, né? Tipo, olha só a pergunta pra você ver como o próprio argumento bolsonarista, não dizendo que é esse o caso, ele não faz sentido, sabe? Alguém está perdendo popularidade, então vou me aliar com o Centrão, que são os políticos mais impopulares do Brasil. O Centrão é aquele grupo que você sabe o que eles fazem, você sabe onde eles estão, mas você não sabe o nome, nem a ideologia, nem o que eles pensam. Tem que ir em volta deles. Pois é, então se eu estiver perdendo popularidade, eu vou me aliar com esse grupo.
Sabe? Não faz o menor sentido. Como nós, da missão, operaremos no governo da missão? Da mesma maneira que nós operamos no nosso mandato. Por exemplo, é muito difícil aprovar projetos na Assembleia Legislativa. Tem muita gente que tenta e não consegue. É difícil ser um político atuante. Não só porque você tem que ter uma produtividade alta, trabalhar mais e melhor que todos os outros, mas porque tem que ser um trabalho também de convencer gente que geralmente pensa ao contrário de você. E esse trabalho de articulação política, ele é essencial para o trabalho político. Então, por exemplo, coisas que eu faria em um governo da missão. Eu acho que não tem problema você indicar para ministérios pessoas oriundas do Centrão, desde que sejam pessoas técnicas, capacitadas, com moral absolutamente ilibada. Então, tipo, o Centrão só vai votar com você se ele tiver no ministério tal. Não necessariamente tem que ser um político bandido tocando isso. A gente pode pedir uma indicação de um partido do Centrão, desde que seja uma indicação técnica oriunda desse partido. Se o partido não indicar, então não consegue ficar. Agora, compor, fazer articulação, negociar, se for de uma maneira absolutamente honesta, baseada em princípios e valores, vamos fazer. Da mesma maneira, por exemplo, eu sou contra a emenda parlamentar. Eu defendo o fim das emendas parlamentares. Então a galera às vezes discute, não, nós temos que acabar com o orçamento secreto. Não, nós temos que acabar com o orçamento secreto, mas nós temos que acabar com as emendas parlamentares. Isso não faz sentido. Mas beleza, enquanto eu não acabar, eu vou continuar destinando para a polícia militar. Não é porque, então tem emenda parlamentar porque os políticos roubam essa emenda. Eu defendo o fim dela. Não, enquanto eu não acabar com a emenda parlamentar, eu vou usar para fazer a destinação que os políticos deveriam fazer. Então, enquanto existir o Centrão, né, a gente não vai acabar com o Centrão, infelizmente, né, essa eleição, quem sabe nas próximas, nós vamos sentar para compor com o Centrão, fazer articulação política com o Centrão, mas de uma maneira correta. Fazer articulação para ter projetos importantes, para fazer inclusive projetos para acabar com a corrupção e vamos lutar. Vai ser fácil? Não, mas é o certo a se fazer. No Brasil, o certo às vezes é o difícil e a gente está aqui para fazer isso. Para complementar aqui, pessoal, o que o Guto falou, também tem duas vertentes de trabalho que a gente vai atuar para poder ter esse certo apoio do Centrão. Primeiro, uma coisa que é muito importante que o Guto estava falando antes da gente chegar, o que os presidentes de partido do Centrão mais gostam? Cargo. Cargo, talvez. O que eles gostam mais do que cargo? Dinheiro, né? Hoje, a política de incentivo do Brasil para destinar dinheiro para esses partidos, principalmente do Centrão, que são os que mais elegem deputados, o que é? A quantidade de deputados federais. De acordo com a quantidade de deputados federais que você tem hoje eleitos no seu partido, você recebe um naco do fundo partidário eleitoral. Qual que é a sacada que a gente propõe para o Brasil e que o Guto vai lutar lá em Brasília para fazer junto com o Renan? É mudar essa política de incentivo. Não mais receber dinheiro por conta da quantidade de deputados eleitos que o partido vai ter, porque isso não vai incentivar com que esses partidos fiquem querendo comprar deputados, fazer uns movimentos absurdos e só ligarem para deputados eleitos, e vai mudar essa política para eficiência na gestão das suas prefeituras. Então hoje um prefeito de uma cidade que só serve para o partido político, para ele conseguir votos para o deputado federal daquele partido, vai mudar a lógica. Esse cara vai ter que desempenhar um bom papel, melhorar os indicadores na sua cidade, sejam eles de educação, de segurança pública, de saneamento básico, e a partir daí esse cara vai conseguir destinar um naco maior do orçamento para o seu partido. Ou seja, a gente não vai acabar com o Centrão a priori. A gente vai mudar essa ferramenta para conseguir destinar os recursos para esses partidos, para eles terem que entregar alguma coisa de fato e não só fazer uma política de pão e circo, que ele só traz show, só traz alegria, só traz dancinha para as pessoas e não entrega nada. E a partir disso, a gente vai conseguir melhorar os índices gerais nas cidades que mais precisam, vamos criar classe média nessas cidades e naturalmente a gente já tem pesquisa que prova. Quanto melhor o desenvolvimento das pessoas, quanto mais classe média, classe alta as pessoas são, menos elas tendem a votar no Centrão, menos elas vendem o seu voto. E naturalmente a gente vai eliminando esses caras. Entendeu? E o que de primeira o Renan vai fazer também para tentar trazer esses caras para votar junto com ele e com o Guto nos projetos impopulares? Vamos
declarar uma guerra contra o crime organizado no primeiro dia de governo. O Renan vai pegar um helicóptero junto com a polícia, junto com o exército, descer em favela, caçar esses bandidos, fazer com que eles se entreguem. Se não se entregarem, a gente vai matar esses caras, porque daí vai ter uma comoção nacional em torno do que o presidente está fazendo. E naturalmente os deputados que são títulos do Centrão vão querer colar na popularidade do Renan e dos nossos deputados que estão votando isso. E naturalmente a gente vai conseguir puxar os votos deles no começo do mandato para aprovar as reformas fiscais e as outras coisas impopulares que a gente precisa. Então é juntar essa estratégia que o Guto falou no começo, junto com esses dois pontos, para a gente conseguir ter o Centrão junto com a gente. Não ficar fazendo negociata, vendendo espaço, colocando bandido em ministério, nada disso. A gente vai usar essas 3 ferramentas para trazer os votos desses caras e implementar aquilo que a gente está falando para vocês para o Brasil. Complementar. Bom, só para complementar, eu acredito que o mais importante também que eu enxergo na missão é que ela não vai negociar com seus próprios valores, né? Ainda que você precise negociar politicamente, como o Guto colocou, né, o Ministério Técnico, mas os nossos valores, eles não devem ser negociados. E eu acho que o nosso trunfo também, em termos de proposta para complementar, é você colocar... esqueci a palavra. Você colocar scores, né? Você colocar metas que devam ser atingidas politicamente para prefeitos, para deputados, em cidades, metas de saneamento, metas de educação. Então, isso vai fazer toda a diferença para o nosso país, né? Vai abrir as portas para o desenvolvimento do nosso país, né? E junto também vai trazer popularidade, que vai cada vez mais abrindo e estendendo a nossa esfera de atuação e a nossa possibilidade de trabalho e de exercer o nosso poder, aquilo que a gente quer. A Karen e o Macris, eles tocaram num ponto que eu acho crucial. Porque muitas vezes a gente faz uma crítica ao Lula, ao Centrão e ao Bolsonaro, e a gente critica daquela maneira incisiva. O MBL gosta de fazer crítica e não é tipo, cara, o Lula é uma pessoa que não é muito afeito à democracia. Não, a gente já chamando de bandido. E às vezes que a galera que gosta desse pessoal fala, pô, só o MBL que é bonito, então. Só o MBL que sabe fazer. E o nosso lance é que não é que a gente vai fazer a mesma... Não é que a gente vai fazer a mesma negociação feita com o Centrão que o PT e o Bolsonaro fez, só que dessa vez vai dar certo. Não, a gente tem mudanças efetivas para mudar o incentivo dessas alterações. O que o Centrão gosta? Dinheiro. Eu vou fazer o Centrão deixar de gostar de dinheiro só porque é o governo MBL? Não, só que a gente vai alterar os incentivos. Por exemplo, aqui em São Paulo, 2 projetos que vão nessa linha o ICMS educacional, de minha autoria, e o cashback educacional. O que é o ICMS educacional? Os prefeitos querem receber emenda no governo estadual, não querem? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vai colocar metas, por exemplo, no IDEB, e se o prefeito melhorar a educação do seu município, ele tem mais dinheiro. Então o prefeito ele quer receber mais dinheiro, quer receber mais recursos para se reeleger, fazer o seu grupo político prosperar. Beleza, só vai conseguir se melhorar a educação. Aí ele que quer dinheiro vai ter que melhorar a educação, não porque é bom e pensa em educação da população, mas até por interesse próprio. É a mesma coisa que a gente tem que fazer com o Centrão, é a mesma coisa. O Centrão vai deixar de gostar de emenda parlamentar? Não, mas a gente tem que, quando a gente não acaba com a emenda parlamentar, colocar incentivos positivos para só receber emenda parlamentar os políticos mais produtivos. Só receber recursos do Estado os prefeitos que melhoraram a educação. A mesma coisa do cashback educacional. Eu vou fazer um percentual gigantesco do Estado de São Paulo deixar de ganhar Bolsa Família e demais auxílios? Seria o nosso sonho. E a gente tem que mudar isso no meio cultural. A revista Valete, Livro Amarelo estão aí para isso. Mas enquanto isso, o incentivo para receber mais Bolsa Família não pode ser ter mais filhos na família. Quanto mais filhos na família você tiver, então mais recursos do Estado você vai ter. Então a pessoa vai ter mais filhos para receber. Tipo, gente, é sério? Alguém achou que isso ia dar certo? Como é que eu propus aqui em São Paulo e quero levar evidentemente para Brasília? As famílias que tiverem os melhores filhos nas escolas vão receber recurso e cada vez mais recurso. Ou seja, nota acima de 9. Frequência escolar, cara, não falta. Ter bom comportamento. Não bater no coleguinha, não bater no professor. Aí a sua família recebe verba.
Para quê? Para pegar essa vontade que eles têm de receber o auxílio do Estado e transformar em algo produtivo para o Estado. Então não é que só o MBL é bom, vocês vão chegar lá e a população não vai querer receber auxílio. Não! A gente vai fazer a mudança para que um dia pare, mas a gente tem que trocar esses incentivos, é a mesma coisa que a gente pretende fazer com o Centrão. O incentivo para o Centrão não pode ser do modelo atual. Quanto mais cargo o Centrão tiver no governo, aí o Centrão vai votar com você. Desse jeito não vai ter conversa alguma que vai dar certo. Nós temos que trocar esse incentivo. Se o prefeito, por exemplo, o Renan vem dizendo que se o prefeito não estiver batendo nessas metas, ele pretende colocar um interventor na cidade. Não entendi muito bem como vai funcionar isso e como vai ser a escolha do interventor e também queria saber como vai ser essa junção de cidade, que tem cidade que não vale a pena ter políticos, por exemplo, como que ele vai juntar essas outras cidades. Ótimas perguntas e você vê que como a gente está mesmo com proposta de mudar o incentivo. Primeiro, tem prefeito que fica 4 anos no mandato e se ele não roubar, né, ou se não for descoberto o escândalo de corrupção, se ele não cometer improbidade administrativa, se ele não sofrer impeachment feito pela Câmara Municipal, ele vai ficar os 4 anos. Isso é um absurdo. Imagina você ter um funcionário, ele não está cumprindo nada do que você prometeu com ele. Aí se ele não te roubar, ele vai continuar no emprego? Não. Cara, você não está trabalhando bem, eu vou te tirar. E tem que ser assim na política também. O prefeito foi lá, pediu votos da população para fazer ABC. Ele não fez em 1 ano, em 2 anos, ele tem que ser retirado. E aí não sei o exato se seria o melhor fazer novas eleições ou simplesmente colocar um interventor técnico com um bom currículo para poder fazer essas mudanças efetivas. Às vezes até para cumprir o plano de governo do próprio prefeito. Agora, é um absurdo completo que um prefeito possa ficar 4 anos governando uma cidade e se não cometer nenhum crime ou ficar sem ser impeachmentado, ele continue na cadeira de prefeito. Então nós temos que tirar esse cara e tem que impeachment sim. Sobre a junção de municípios, gente, que vocês moram numa cidade grande, Ribeirão Preto, mas tem várias cidades pequenas ao em volta. Tem cidades que não faz o menor sentido existirem. Tem cidade que mais de 51% da população vive de Bolsa Família. Tem cidade que 70% da população trabalha na prefeitura. Ou seja, não faz o menor sentido existir uma cidade onde boa parte da população é funcionária do governo. Como é que a gente vai escolher bem os nossos governantes? Ou seja, tem que pegar essas cidades com população muito baixa, com produtividade muito baixa e com gasto gigantesco, sobretudo um gasto gigantesco de funcionalismo público, já que boa parte da população trabalha lá, sem iniciativa privada, sem emprego, sem empresa, e juntar com as outras cidades até para diminuir esse custo. É que às vezes tem, sei lá, 5 cidades pequenas da região onde boa parte da população trabalha na prefeitura. Então vamos juntar elas e deixar só uma prefeitura. Muito simples, um governo só para governar essas 3, 4 cidades muito pequenas. Isso é uma coisa absurda. O estado de São Paulo tem 645 municípios. O estado de Minas Gerais tem 800 municípios. Às vezes municípios assim com população irrisória. Nós temos que juntar para dar mais produtividade e diminuir esse gasto, sobretudo com os Em Ribeirão, a gente tem um distrito, né? Seria Bom Fim Paulista. Escutei. Em Ribeirão, a gente tem Bom Fim Paulista, que é como se fosse um distrito de Ribeirão. Funcionaria mais ou menos do mesmo jeito? Não conheço Bom Fim Paulista. Seria mais ou menos assim, só que Bonfim Paulista, se ele fosse uma cidade, por exemplo, ele se sustentaria pela atividade industrial que tem lá. Entendeu? Aqui vocês podem ficar tranquilo que Ribeirão e as cidades aqui vizinhas, se alguém for de alguma aqui, não vai sumir do mapa. Tá bom? Porque aqui vocês trabalham pra caramba, produzem, não tem cargo fantasma aqui, vocês pelo menos, né? Não sei os outros partidos, não depende de governo, não depende de porcaria nenhuma. Depende do trabalho de vocês aqui e que fazem essa cidade e a região ser uma das mais ricas do Brasil. Então, aqui tá tranquilo, né, Gutão? Não, Bonfim Paulista é um distrito aqui de Ribeirão, mas ele não tem, justamente por ter essa característica, né? Ele não tem uma câmara própria, então, mais especificamente, eu também não saberia dizer localmente como ia acontecer. O fato é que precisa exigir que haja o cumprimento dessas metas de saúde, educação, saneamento, né? São coisas básicas. E a gente precisa começar a abalar aí o chão, a estreitar os recursos, porque hoje em dia a gente tem uma lógica que ela é reversa. Quem é favorecido, quem recebe mais dinheiro, é quem entrega os maus índices. Por exemplo, na educação a gente vê isso. E a gente precisa justamente acabar com essa questão. Augusto, já que você falou que a gente pode perguntar de qualquer coisa,
Qualquer coisa. Tivemos recentemente mais uma traição interna, né? Ao que parece, ele foi contado no Bem Cons, virou mais um lobinho do Valdemar. E eu queria perguntar pra você se você acha que esse ciclo de traições dentro da missão do MBL tá acabando, se ele ainda vai continuar, e quais são os mecanismos, o que o movimento pode fazer dentro do MBL, dentro da missão, pra evitar que isso se repita toda hora? Cara, eu tava discutindo isso recentemente com a Nacional do MBL, né? Porque teve uma leva de saídas recentes do MBL e o grande lance é que parou, né? Tinha algumas pessoas que nós já tínhamos uma dúvida, uma suspeita que poderiam sair, a gente foi remediando e no fim quase todas elas saíram quase ao mesmo tempo. Agora não tem uma dúvida pairando sobre nenhuma pessoa assim dos novos porta-vozes. O grande lance aqui, e aí pode ser uma resposta um pouco mais longa e não tão polêmica, por que isso acontece? Porque nós não somos o nosso polo dominante dentro do nosso grupo político, né? E para isso acabar só tem uma maneira. O MBL virar o polo dominante dentro da direita. Enquanto isso não acabar, a tentação vai ser muito grande. Por quê? Para você ser um porta-voz do MBL é muito difícil. O porta-voz bolsonarista tem muita facilidade. Primeiro porque o bolsonarismo, e ele desde o começo, ele tentou fanatizar a sua população. Então, não é que o bolsonarismo ele é contra o PT. Não. Porque, sei lá, o bolsonarismo é de direita e o PT é de esquerda. Não, o bolsonarismo ele tenta colocar aqui todos os grupos políticos que não são bolsonaristas, eles são automaticamente esquerdistas. Então, o MBL é de esquerda. Então, eles atacam todos os grupos políticos, tentam fanatizar você lá. Ou seja, se você é aceito por esse grupo político, automaticamente você tem o apoio daquelas 50 milhões de pessoas. Então, é muito fácil você receber esse apoio. Só você tirar uma foto com o Bolsonaro, ou começar a ficar andando enrolado numa bandeira verde e amarela, automaticamente você tem o apoio dessa população. Então, é fácil você ter essa junção, e para um ex-MBL é mais fácil ainda, porque os incentivos para você crescer dentro da estrutura do MBL são diferentes. Tem que falar bem, tem que ser inteligente, tem que ser bem quisto pela militância. A nossa militância é extremamente crica. Se você for um parlamentar, você tem que ter um mandato muito bom. Então, se você chegar com todas essas valências para um público que a única coisa que pede de você é tirar uma foto com o Bolsonaro, e você fazer metade desse trabalho e fazer a foto com o Bolsonaro, você vai se destacar muito fácil com eles. Entendeu? Então é um incentivo muito grande. E o grande lance disso é que o bolsonarismo, ele aceita o traidor. O que é bizarro, né? Por exemplo, o Movimento Brasil Livre. Se alguém trair um grupo político alheio, nós não vamos aceitar um traidor no nosso grupo político. Pela lógica óbvia, né? Imagina, você vai casar com uma mulher que ela acabou de trair o marido dela com você. Aí você vai casar com ela? Pode ser que ela te traia, né? É uma coisa meio natural. Você fala, não, esquisito isso aqui, né? E o bolsonarismo, ele aceita isso. Por exemplo, imagina se fosse no petismo. O cara ficou xingando o Lula por 10 anos, agora ele resolveu virar petista. O PT não ia aceitar. O PT não ia aceitar. E é o correto. Né? Não, meu grupo, você ficou atacando o nosso grupo político um tempão, agora do dia pra noite você virou petista e eu vou acreditar em você? Sai fora, rapaz, prefiro acreditar nos nossos. O bolsonarismo, ele aceita. Ele aceita o traíra, ele aceita quem ficou xingando, ele aceita quem faz péssimo trabalho, desde que no fim do dia você sirva a causa do fanatismo. Como é que a gente impede isso? Sendo o grupo dominante. Ficando para esse pessoal, e tem o terceiro fator também, que é eles são um grupo com muito maior engajamento nas redes sociais, ou seja, eles são maiores, eles falam com um público maior, são 50 milhões de pessoas eleitores, a seleção pode chegar em 60 milhões, ou seja, o conteúdo bolsonarista vai ter mais like, vai ter mais engajamento. E se essa é a sua preocupação, lá você terá com muito mais facilidade e muito menos crítica. Ou seja, como que a gente impede isso? Fazendo que o nosso grupo seja o grupo com mais like, com mais engajamento, com mais propostas, com governos melhores. E que sair desse grupo seja uma coisa que você vai ter dano. Hoje, sair do MBL para virar um bolsonarista, você tem um ganho momentâneo. Né? Tem uma frase do Roger Scruton na capa, eu acho, nas primeiras páginas do Como Ser Conservador, que explica muito isso, que ele diz, a ideia deles, em geral, os não conservadores, ela é excitante, ela é animadora, mas ela é falsa. O nosso propósito, ele é enfadonho, ele é chato, ele não dá tão like, mas é verdadeiro. E a verdade é mentira, a gente só vai ver com o tempo. Então tem muita gente que está saindo, muita gente não, alguns saíram para ter esse ganho momentâneo, mas a derrota deles será no futuro. Então, como a gente impede isso? Fazendo o MBL virar o polo dominante. E a boa notícia é que a gente não para de crescer, não para de vencer, e eles não param de ser derrotados. E só para complementar aqui, Guto, antes da gente abrir para a próxima pergunta, é por esse e por outros motivos que vocês têm que valorizar demais hoje quem é militante do MBL, quem é pré-candidato pela missão e principalmente quem é deputado pela missão hoje e pelo MBL. O Guto, se ele quisesse,
ele seria pau a pau com o Nicolas Ferreira. De questão de engajamento em internet, de questão de popularidade, um monte de coisa. O cara lutando contra tudo e contra todos. Lutando contra os dois polos majoritários da política. Ele tem um dos maiores engajamentos, se não o maior engajamento, hoje do MBL, o maior número de seguidores do Instagram, o maior reconhecimento na rua, mesmo lutando contra isso. O Guto, todo dia, ele está aceitando perder por uma causa. O Guto, o Quinho, o Renan, a Karen, eu. O caminho mais fácil estava lá. O caminho mais fácil é só a gente fazer assim, ó, Guto. Se quiser. É só a gente dar um passo para frente. Mas a gente nunca vai vender os nossos princípios e o que a gente acredita por dinheiro nenhum, por like nenhum, por popularidade nenhuma. Se a gente precisar morrer defendendo o que a gente acredita, a gente vai. Se a gente tiver que fazer uma reunião aqui, Guto, daqui 1, 2 anos, eu, você, a Karen e mais uma pessoa aqui, a gente vai fazer e a gente vai fazer defendendo aquilo que a gente acredita. Então é isso que a gente faz e é isso que eu tenho certeza que vocês também fazem. Por isso que nós somos os melhores e por isso é questão de tempo para a gente ganhar a eleição da presidência da República. Ótimo, Paulo. Dá uma complementaria. O Guto falou de sermos, né, a hegemonia no nosso polo. Isso é super importante. Concordo com ele, mas eu vejo que ainda bem que essas coisas elas estão acontecendo agora, né? Porque é um caminho fácil e provavelmente aquilo já estava com a pessoa há muito tempo, esse desejo, e ela, quando contrariada, ela decidiu seguir aquele caminho, né? Então, concordo também com o que o Macris falou com relação à militância, porque são as pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da jornada, que a gente passa situações difíceis, que a gente passa a situação de estresse, e aí a gente vê aquelas pessoas que estão de verdade do nosso lado, né? E quem é que está ali para ficar só apontando e querendo esfaquear você pelas costas, querendo, na verdade, que você trabalhe para ela ou o que seja, né? Não é algo que é verdadeiro. Então, pelo menos que aconteça isso nesse começo, nesse início de partido, né? E eu acho que também a gente vai criando uma casca de conhecimento também das pessoas e não se deixar levar, né, por certos tipos aí que volta e meia aparecem na política, né? Muito bom. Antes da próxima pergunta, o grande lance aqui é que há uma falha de caráter nessas pessoas, porque o grande lance é... Elas não deixaram de acreditar na causa do MBL. Das pessoas que saíram mais recentes, as pessoas que saíram mais para trás, por exemplo, Holliday. Eu não quero fulanizar ninguém, mas tipo, o Holliday. Eu sei que o Holliday continua achando as mesmas coisas do Bolsonaro. Não é que tipo, ele realmente se arrependeu e ele virou bolsonarista. Tipo, não, ele falou, não. Ele realmente acha as mesmas coisas que ele falou do Bolsonaro, ele continua achando. Só que ele optou por falar, eu vou parar de fazer isso, eu vou fazer todo um périplo para pedir desculpa pro Bolsonaro para ser aceito nesse grupo, porque eu quero ter um ganho de cargo, de eleição, de mandato, de like, de engajamento. Ou seja, o que nós precisamos fazer é que as pessoas que continuam acreditando no nosso projeto, elas notem que aqui ela vai ter esse ganho também. Então é isso que a gente tem que fazer, crescer e tornar esse polo. Óbvio que a falha de caráter sempre vai ter. E a gente tem que punir as pessoas com essa falha de caráter. Agora, nós temos que crescer cada vez mais, ter governos cada vez maiores, para que se torne também virtuoso estar aqui. E o grande lance também dessas últimas saídas, e eu citei o nome do Rony, nem deveria ter falado o nome, que eu acho que é um recado também para vocês. Muitas pessoas estão me perguntando sobre as saídas recentes, e é óbvio que gera curiosidade. Mas a gente não pode deixar isso nos dominar. Por quê? Porque as pessoas que saíram do MBL, as recentes, né? As outras levas de saídas não, mas as saídas recentes são pessoas que admiravam muito vocês e queriam ser valorizadas por vocês. E queriam ter uma espécie de comando sobre a nossa militância por saber que a nossa militância é a melhor possível. E nós não deixamos. Não deixamos justamente por já identificar essa falha de caráter. Ou seja, esse cara tá quase com aquele pezinho que o Macris falou pro bolsonarismo. A gente vai deixar essa pessoa comandar a nossa militância sagrada? Claro que não. E aí o que eles notaram? Eles não conseguiram ser os heróis de vocês. Agora eles querem se tornar os vilões de vocês. E vocês não podem deixar. O remédio para as pessoas que saíram é o desprezo.
O esquecimento. Não ser odiado pela gente. Eles queriam ser amados por vocês, ser valorizados por vocês. Eles não conseguiram. A gente não pode deixar eles sofrer o hate de vocês e os gostos de vocês, que eles saem ganhando também. Porque agora eles vão entrar, por exemplo, o bolsonarismo. Tem 60 milhões de bolsonaristas. Eles não só mais um. Só que eles querem ser um ex-MBL dentro do bolsonarismo. E a gente não pode entregar isso pra eles. O fulano saiu, saiu. Boa sorte só pra ele. Eu prefiro muito mais valorizar as pessoas que tiveram toda essa tentação. E essa tentação não é só pro fulano que virou bolsonarista e vai crescer de engajamento. Todos os membros do MBL que virassem bolsonarista teriam maior engajamento, teriam ganho de seguidor. Se filiassem ao PL, teriam milhões de reais de fundo eleitoral, teriam, assim, palanque, chance maior, e não fizeram. Então a gente tem que valorizar muito mais as pessoas que negaram e negam todos os dias essa tentação do crescimento fácil, pueril e imediatista, e optaram estar aqui com vocês, estarem aqui no nosso projeto e continuar sendo porta-voz desse projeto, que é difícil, claro que é difícil, né? O bolsonarismo e petismo vão dar mais de 100 milhões de brasileiros. Mas é o projeto verdadeiro. Então, muito mais do que falar das pessoas que saíram, eu não tenho problema nenhum em falar, eu gosto de valorizar as pessoas que continuaram aqui, com todas as tentações do outro lado, continuaram levando os nossos valores à frente. Guto, eu sou muito fã do seu trabalho, do Renan e do Kim. E muito por conta de vocês serem pessoas inteligentes, né? E muito coesas na fala de vocês, mas também principalmente pela honestidade. E pessoas inteligentes têm planos. E o Partido Missão é um partido muito novo, né? Acabou de ser criado, mas o MBL já é um movimento mais antigo, né? E eu gostaria de saber como que você enxerga o Missão daqui 10 anos. 10 anos? Daqui 10 anos. Como que o Missão vai estar? Acho que 10 anos, 4, 8, a gente vai estar no terceiro mandato de um presidente da missão, no meio do terceiro mandato do presidente da missão. Nós queremos já ter indicado boa parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nós queremos ter indicado boa parte dos ministros do Supremo do STJ, nós queremos ter um percentual grande dos governadores ao redor do país, um percentual grande dos prefeitos e vereadores ao redor do país, uma bancada muito boa, coesa e com pessoas com as mesmas características que você citou, boas de debate, com plano, honestas. Nós queremos não ter nenhum escândalo de corrupção nesses próximos 10 anos. É isso que eu pretendo pro Partido Missão. E a gente quer muito dessas propostas do Livro Amarelo virando o que eu falei para vocês no começo da minha fala, né? Que eu vim aqui, eu prometi algumas coisas para vocês e 4 anos depois nós cumprimos. Então eu quero que tenha novos fascículos daqui a 10 anos do Livro Amarelo sobre os novos problemas do Brasil, porque aqueles problemas dos fascículos iniciais do Livro Amarelo nós já resolvemos. Tem mais quantas perguntas? 2? Beleza. Tem mais uma ali? Então tem mais 2 perguntas aqui, daí a gente vai encerrar, tá, Guto? Que a Karen falou aqui as perguntas. A gente vai continuar aqui, a gente vai comer um negócio aí, né, Guto? Tomar um negócio. Então, se surgir outras perguntas depois, a gente troca mais uma ideia com vocês aí. O que é, Guto? Você tá mexendo o saco aqui, cara? Ele fica reclamando do meu cabelo e do meu boné, velho. Toda hora a mesma história. Então vamos lá, mais essas 2 perguntas, e daí a Karen falou que tem um recado, né, Karen? Do pessoal de Sertãozinho, né, do Núcleo Sertãozinho, para falar sobre uma campanha que a gente está fazendo. E daí a gente tira uma foto também, todo mundo. Se quiserem depois tirar uma foto individual aí também, pode tirar. E daí a gente fica por aí mais um pouco. Vamos lá. Em resumo, a gente vai ficar por aí. Boa noite a todos aí. Eu queria tirar uma dúvida a respeito de como traduzir a linguagem política para o meu avô, que não entende que um presidente indica um ministro. Como assim? Ministro do governo do Estado ou ministro da STF? O ministério, pô, o cara que é técnico, entendeu? Por exemplo, a grande massa brasileira não sabe o que um governador faz. Não sabe o que um deputado faz, cara. Como você, tendo a abertura gigantesca, parte comunicativa, você vai conseguir ensinar isso pro cara que tá hoje ali. A dona de casa que tá lá, pô, minha avó, como que eu vou falar pra ela que o Renan é o cara certo pra entrar, pra que ele vai indicar um cara técnico, entendeu? Com responsabilidade. Como que a gente traduz a linguagem política pra essa galera que não sabe nada?
Cara, você fez uma pergunta para a pessoa certa. Eu acho que qual é a solução que você está dizendo é falta de noção política. As pessoas não entendem o que é política. Como é que a gente resolve falta de noção? Óbvio que tem a parte cultural, que geralmente é até mais complicada, difícil, rebuscada, mas é na base da educação. Então acho que o ideal para isso seria ter noção básica de política dentro das salas de aula. A boa notícia é que em 2022 já vi esse problema e eu apresentei a solução, e hoje 1 milhão de alunos paulistas já tem noção básica de política também dentro da sala de aula. Quando a gente fala do jovem capitalista, a galera foca muito na educação financeira, que também é bizarra e brutal. Da mesma maneira que a pessoa não sabe a diferença entre um deputado estadual e um senador, ela também não sabe a diferença de crédito e débito. E o grande problema é que o Bradesco sabe, e aí no fim do dia não fica legal para você. E aí o jovem capitalista ele também coloca noção básica de política nas escolas. Então é um projeto de longo prazo, é para as próximas gerações, mas devagarinho a gente vai começar a ensinar a população que não tem almoço grátis, que o político faz as indicações para ministérios, que aquela coisa que ele falou que é gratuita não é, mas é na base da cultura, o que é mais difícil e rebuscado que a gente faz, e é na base da educação também. A gente tem que ensinar isso na sala de aula, né? O cara de 80 anos, ele pode descobrir agora? Pode, mas é bizarro a pessoa ficar 80 anos sem nunca um professor chegar e falar, cara, um deputado estadual faz isso, um senador faz aquilo. Porque o mais bizarro é que a população vota. Então como é que a gente dá o direito para a população votar sem o Estado cumprir o seu dever de ensinar para a população quais são os cargos que aquela população está votando? Ainda mais votando aos 16 anos de idade. Ou seja, com 16 anos de idade, você elege um senador da República sem saber o que faz um senador da República. Você vota para deputado estadual sem saber o que faz um deputado estadual. Você vota para um vereador e cobra ele de coisas que o vereador não pode fazer. Só pode fazer um deputado federal. E essas coisas acontecem. Acontece comigo. Lembro em 2022, no dia da eleição, você não pode postar mais nada, né? Só pode postar sua foto, etc. Dá uma aflição danada. Eu abri meu Instagram e muita gente estava lá, né, colocando o voto. Tinha gente que estava gravando o voto em mim. Cara, isso é crime. Você não pode gravar o seu voto. Aqui, ó, votei em você mesmo. Eu falei, ó lá, e cometeu um crime. O cara chegou na minha DM e falou, Guto, acabei de votar em você. Votei em você e no Nicolas. Eu falei, cara, não tem como. Nicolas é deputado federal por Minas Gerais, eu sou deputado estadual por São Paulo. Ou seja, até o nosso público às vezes tem essa falta de noção dessas coisas. O cara, votei em você e no Nicolas. Falei, como assim? Em 18, na campanha do Kim, que o Haddad era o candidato do PT, um cara chegou, Kim, gostei de você, japonês, eu vou votar no Haddad e em você. Eu falei, não dá, cara, porque se o Haddad ganhar, o Kim vai ser oposição ao governo. Você não pode eleger o Kim e o Haddad, sabe? Você quer o caos completo, sabe? Então, a população é assim. Como é que a gente trata isso? Com educação. Com educação. Com educação. Com educação. Só uma dúvida aqui antes de passar para ele. Quem que você está querendo convencer? Seu avô, sua avó? Na verdade, a minha preocupação é no modo geral. O que eu entendi que a gente está vivendo hoje é que a gente vai ter que esperar um tempo. Não, tem uma outra alternativa para convencer esse pessoal mais velho. Mas eu queria saber o caso específico, se existe ou não. No geral, sim, existe. Tanto meu avô, minha avó, ou alguém que é mais velho. O seu avô e sua avó votam em quem, normalmente? Meu avô é Lula. Lula? Meu avô é Bolsonaro. Sua avó é Bolsonaro, seu avô é Lula. Puta, imagina como é dentro de casa o almoço do mundo. Natal é divertidíssimo, hein? Se colocar uma câmera, vira change my mind aí no seu Natal já, cara. Caramba, então, cara, óbvio que eu tô discutindo o problema macro, né? Como é que a gente resolve 200 milhões de brasileiros sem noção de educação política? Com educação. O problema micro, aí você vai ter que falar com o seu avô, falar, vó, o Bolsonaro é meio bandido, vó. Tipo, vô, o Lula, você vai votar no Lula pela 6ª vez, sei lá, vai votar no PT com as mesmas preocupações do seu primeiro voto. Você não tá entendendo, que não faz o menor sentido, você vai ter que fazer esse trabalho de convencimento no micro. No macro é com a educação, colocar as pessoas numa sala de aula. Isso não seria um bom vídeo para você fazer? Qual? Ensinando a convencer o voto. Convencer a população cara, a não votar no Lula? Exato, não, Eu faço isso todo domingo, cara. A questão não é essa. A questão que eu tô falando é você realmente falar isso. Você acabou de me falar. Gente, você que é jovem, você precisa sentar com os mais velhos, com o vovô e com a vovó. Justo. Inclusive a gente tem que fazer uma campanha grande de fazer jovem tirar o título de eleitor. Né? Mas eu concordo com você, é uma boa ideia mesmo. É uma boa ideia mesmo. Porque eu acho que falta, cara, porque fica muito termo técnico, não sei o quê. E o velho não quer nem saber. Eles querem saber comer e fumar. Tem uma coisa que é importante, que boa parte da população vota personificando o voto. Elas não querem nem saber o que o cara tem de proposta
e elas vão votar naquela pessoa. Ah, porque o Bolsonaro é meio engraçadinho, é simplão e tudo. Ah, porque o Lula ele era operário e virou presidente e não tem um dedo mindinho. Muita gente vota assim. Às vezes os seus próprios avós estão votando assim. Então uma outra estratégia, Guto, que é interessante também, que a gente estava debatendo internamente, é o seguinte: tem que ver as características que o seu avô gosta, as características que a sua avó gosta, e ver algum ponto em comum de contato com o Renan, por exemplo. Entendeu? E mostrar alguns vídeos para eles. E às vezes, se você for com os 2 pés no peito da pessoa que ele já vota, às vezes o idoso vai criar uma barreira e não vai nem querer o que você tem a ouvir, o que você tem a apresentar, não vai nem querer ouvir o que você tem a apresentar. Então, às vezes, utilizando uma estratégia diferente, mostrando alguma coisa que faça empatia, ele tem empatia ao pré-candidato, e daí naturalmente você vai conseguindo criar uma sinergia e um sentimento dele bacana pela pessoa do Renan. Porque muita gente não vai querer ouvir de propósito, mas vai gostar da pessoa Renan. Às vezes você falar que o Renan tem uma banda de rock, às vezes você falar que o Renan odeia uma coisa ou gosta de outra, entendeu? E naturalmente você vai trazendo a pessoa para dentro e depois ela vai vendo as propostas que a gente tem para o Brasil e vai cada vez gostando mais. Então a gente tem como convencer o voto em todas as esferas. Tem a forma da educação, como o Guto já está trabalhando nisso. Tem a outra forma que o Guto falou, de mostrar os podres e por que cada um é bandido. Mas também tem essa outra alternativa se nada dessas outras funcionar. Então tem jeito. Depende dos seus esforços e do que a gente for fazer. Muito bom. Um grande lance também, que às vezes a galera fala, eu acho que o MBL tem que ser menos agressivo na fala, porque isso afasta a população mais velha. Eu falo, tá, mas se eu vou votar em quem? No Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro é a pessoa mais agressiva na fala dele. Sabe, o grande lance é, as pessoas, elas começaram a gostar da pessoa Bolsonaro e da pessoa Lula. E não é, então, o MBL tem que fazer uma mudança no seu discurso para falar um pouco mais de proposta, porque aí a gente vai chegar perto do... Cara, não vamos. Até porque essas pessoas começaram a gostar dessas pessoas, não foi por falta de proposta, não foi por falta de fala polêmica, não foi por falta de polêmica da população, elas começaram a gostar da pessoa, do personagem, da risada do Bolsonaro, da capacidade do Lula de oratória, e elas gostaram disso. O que a gente tem que fazer? A nossa luta também é uma luta pela mente e pelo coração das pessoas. As pessoas têm que gostar dos nossos estilos também. Quando eu disse pra você, por exemplo, que o cara vota no Haddad e no Kim, não por conta de proposta. Se fosse proposta, ele não ia fazer isso. É porque ele gostou do Japa. Pô, gostei desse japonês. Entendeu? Então a gente tem que fazer isso também. E o grande lance também, gente, é que você, assim, ultra sincero, uma coisa que a gente já falou, nós teremos pouco votos de idoso. Tá? Os idosos vão ter uma dificuldade muito grande de votar no nosso discurso. E faz parte. Nós somos um movimento que ele é criado muito por pessoas mais jovens. Basta olhar para vocês, é um pouco diferente. Não é que tem vocês e vai ter uns 3 idosos. Não vai ter. Nosso público é mais jovem. Quando a gente vê, por exemplo, o Renan está fazendo 7% para presidente. Se você pega o público de 16 a 24, o Renan passa de 20%. Sabe, ou seja, o nosso público é um público mais jovem mesmo. Nós perdemos um pouco essa disputa pela mente, pelo coração das pessoas mais velhas. É óbvio que a gente tem que fazer o trabalho de convencimento, de mostrar os nossos candidatos e as nossas ideias para essa população. Mas eu entendo a dificuldade que essa população vai ter de entender o nosso mecanismo. Sabe, tipo, você tá falando de um vídeo, faz um vídeo sobre, beleza, eu vou soltar um shorts desse vídeo. Vai ser mais difícil para a população. Sua avó, você vai mandar o link para ela. Mas para a população em geral, eles gostam mais de uma comunicação de WhatsApp, uma coisa mais simples, os valores um pouco mais simples. A ideia que eu pensei é, tipo assim, você fazer um vídeo pro jovem bater em frente. Isso, será feito. Então, a ideia eu concordei com você. Estou dizendo que essa disputa vai ser uma disputa que nós teremos pouco êxito. O nosso grande lance é manter a nossa comunicação, porque essa comunicação está fazendo a gente crescer no eleitor, que é o mais importante, vamos dizer assim, que é o eleitor jovem, que ele já tem essa capacidade de convencer as pessoas mais velhas, e nesse crescimento e nesse público a gente está aumentando. Nesse público, se fosse só valesse esse para a eleição, o Renan estava com mais de 20%. Então a gente tem que continuar essa expansão. E às vezes a gente faz uma modulação do discurso para pegar um público que não é nosso e a gente perde o nosso público. Então imagina, por exemplo, o Brasil tem, sei lá, 100 milhões de mulheres. Dessas 100 milhões de mulheres, tem 50 milhões de mulheres que são de esquerda. Pô, a gente não vai pegar o voto dela, só que para ir atrás da mulher feminista de esquerda, eu vou ter que fazer o quê? Votar a favor do PL da misoginia? Aí eu perco você.
Entendeu? Então a gente também tem que pensar em como modular esse discurso sem necessariamente acabar desvirtuando os nossos valores. Agora, o vídeo pro jovem começar a família, será feito, é uma boa ideia. E o Arthur, volta quando? 2030. A gente vai tentar antes, claro, mas se não rolar nenhuma manobra jurídica, ele volta 2030. Às vezes é só trazer o idoso também. Minha mãe tirou título de eleitor e vai botar Caiado. Só que em 90. Aí hoje eu tô sendo. Caiado? No Caiado? É. Que é candidato agora, né? Você vê como o Brasil Aí eu tô é sendo pra conhecer outro candidato. sensacional, perfeito. Esse trabalho de formiguinha, ele é fundamental. E assim que é mais fácil o seu trabalho de mostrar os nossos conteúdos pro seu vô do que eu chegar no seu web. Assim é mais difícil. No micro é mais fácil. Antes da minha pergunta, só um comentário pra ele. Meu avô, pelo menos, ele tem orgulho de falar. Deu um murro no Lula e xinga o Bolsonaro desde 2018. Deu um murro no Lula? Ele deu um murro no Lula. Sim, ele Deu um murro mesmo? murro mesmo. Quando o Lula, ele ia nas fábricas, pra barra as fábricas, meu avô trabalhava numa delas, então... Pombão, toma. Era velho que não tinha celular, né? Mas ele deu aqueles murros tipo gancho, Não, aquele, ele foi direto. tapa de mão aberta. Não, Direto. Mas a minha pergunta é, vocês estavam comentando sobre o STF, sobre indicar novos juízes, né? Mas vocês têm alguma ideia, fora disso, para modificar esse método que é arcaico e ridículo que tem de vocês escolher um ministro do STF? Cara, sabe qual é o pior? O MBL tem, sim, mudanças regimentais, alteração da indicação. O grande lance é, cara, eu não vejo tanto problema no método atual. Ele já criou as barreiras. Tem que ser indicado pelo presidente da República. Tem que passar por uma sabatina no Senado Federal e tem todos os critérios que tem que ter de notório sabor jurídico. Ou seja, a gente vai colocar um cara para ser ministro do STF só se ele tiver a indicação do presidente da República e passar por uma sabatina com 81 senadores da República. A ideia é que esse cara fosse um cara bom. Sabe qual é o problema? Os senadores da República são os imbecis. E o presidente eleito para a República é um imbecil. Aí você coloca um presidente imbecil e um senado imbecil para sabatinar um cara, adivinha o que acontece? Sai um cara ruim, entendeu? Agora, se nós votássemos em bons senadores e um bom presidente da República, ele faria uma boa indicação e ela sofreria uma sabatina danada dos 81 senadores. E aí ele, com seu notório saber jurídico, já que foi indicado por um bom presidente, seria um bom ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eu não vejo tanto problema no mecanismo. O lance aí você coloca o Cleitinho para sabatinar um cara para o STF. Você coloca o Romário. Fala, Romário, sabatina o próximo ministro do STF aí. Curiosamente, não sai um cara com o maior saber jurídico do planeta. Esse que é o grande lance. Só que o problema é, gente, por que o Romário tá sabatinando o próximo ministro do STF? Porque ele votou, as pessoas votaram nele para ser senador. Então, eu não vejo tanto problema no mecanismo. O problema, mais uma vez, como todos os outros, é que o Brasil vota muito mal. Mais duas, então, para finalizar. Mais você e depois você. Últimas duas, então. Manda lá. Eu creio que o Renan, nós acreditamos que é o único candidato que tem uma proposta real desse país e é o único que, de fato, na sua visão, vai querer, nós pretendemos mudar o sistema, a gente chama de sistema. É o único que realmente é uma ameaça a esse sistema, o STF. Então a minha pergunta é, o STF ou o sistema vai deixar o Renan levar até o próximo candidatura com esse discurso? Eu sou o presidente informal do comitê de convencimento do Renan a sair candidato à presidência. Vocês vão lembrar que ele não queria. E ele sempre colocou uma condição. Eu só vou ser candidato à presidência se eu puder fazer uma eleição nos meus termos. Então eu não vou modular discurso nenhum, eu vou ficar falando exatamente de prender e matar bandido. Não é, Renan? Não. Se você for falando de prender e matar, você vai perder. Não, eu só vou ser candidato se eu puder fazer uma campanha igual eu quero fazer. E a gente colocou ele lá. Então ele vai até o final falando essas coisas e a gente vai torcer pro STF deixar. Acho que não tem como fazer nada que não seja torcer pro Supremo Tribunal Federal respeitar a Constituição. Tipo, olha que bizarro, né? Não tem respeitado a Constituição É isso. em muitos momentos. É exatamente o que eu disse. A gente vai ter que torcer pra, nesse curto espaço de tempo, nesses meses, ele deixar o Renan ser candidato. A gente vai torcer pra que socorro. Mais uma? Pessoal, me ouve bem aí? Dá pra ouvir?
Eu não conhecia a Karen Neumack, mas é porque eu não tenho rede social. Isso é uma escolha minha. Eu conheço o Guto por causa de um professor meu, orientador da USP. Então, pra quem acha que só tem maconheiro, esquerdista, o professor meu passou o vídeo do YouTube e eu comecei a acompanhar o Guto. Primeira coisa, parabéns, porque no dia 8 de março lá, o senhor passou por um negócio muito complicado lá. Eu assisti o vídeo. Bem fiz, parabéns. Obrigado. Aí, nesse contexto aí, dá pra gente falar de muita coisa aqui. Primeiro, uma observação, o PT também aceita vida casada. Porque se a gente pensar que o Alckmin, que falou que lá em 2016, falava que o PT, o problema da corrupção no Brasil, e hoje ele é ministro do atual presidente, então o PT também aceita vida casada. Mas eu entendi o seu ponto e eu concordo. Não tem nem como discordar. O Alckmin realmente é vice-presidente, ele falou o que falou. Só que, por exemplo, você acharia que o PT deixaria o Alckmin ser o presidente do PT? Do PT não, mas aí, assim... Ele deixaria na chapa, e na chapa o PT já botou o Temer, não tem problema. Agora, para comandar o partido, não o governo, não é composição eleitoral, mas para comandar o PT, o Geraldo Alckmin vai ser o cara que vai tocar as militâncias do PT, eu duvido que o PT deixaria. Não, tudo bem, o senhor tem um ponto e eu concordo, realmente. Para compor, claro, o PT, eleição a gente faz o diabo, como dizia Dilma Rousseff. Agora, para comandar o PT... Eles aceitam virar casaca até um certo ponto. Eles aceitam o Alexandre de Moraes agora, mas o Alexandre de Moraes voltou para ser preso. Falou que também o PT era corrupção e agora ele movimentou lá, manipulou em 2022 para o Lula ser eleito. E não estou aqui defendendo o 22, não estou aqui defendendo o 13, tá? Enfim, é muita coisa. Se um dia o senhor tiver oportunidade e tiver intenção, eu aceito um desafio inverso que é o Change My Mind. Por quê? De uma maneira muito bem polêmica, eu quero dizer que não necessariamente o estuprador tem que morrer. E no 8 de março agora você falou que estuprador merecia pena de morte. E aí eu tenho os meus motivos, eu não preciso necessariamente concordar, isso é só uma breve ressalva. Eu escrevi até no YouTube lá nesse vídeo, que eu não concordava. Mas a pergunta agora aqui é porque eu sou investigador de polícia e eu acho legal estar aqui porque eu não estou fazendo propaganda para ninguém. Então eu não tenho preocupação de ser promovido ou não. A minha pergunta, como eu trabalho na Delegacia da Infância e da Juventude e tem aqui um guarda municipal que apresenta muita ocorrência lá, a gente sabe que muitos adolescentes são cooptados pelo tráfico. O senhor, como deputado federal, chegando lá, tem alguma proposta para os adolescentes, para além dessa ideia abstrata de que para algumas pessoas eles podem concordar de eleição da maioridade penal, mas o senhor tem alguma proposta um pouco mais incisiva do que apenas isso? Você falou de vários temas aí, né? Vamos por parte. Primeiro é o caso do estuprador. Eu acho que o estupro e o estupro de vulnerável, eles estão numa categoria diferente entre os crimes hediondos. Por quê? Porque o cara esses crimes sexuais, eles têm uma taxa de reincidência muito alta. Por exemplo, a taxa de reincidência para estupro é 45%. Ou seja, mas o fulano foi lá e estuprou uma mulher, nós prendemos ele. Depois que ele sai da cadeia, a chance dele estuprar uma outra mulher é de 45%. Ou seja, um cara fala, gente, não, calma aí, então a partir do momento que o cara cometeu o estupro, o Estado tem que olhar e falar, opa, ele é uma pessoa que fica estuprando as outras pessoas, ele tem que ser retirado da sociedade imediatamente, sobretudo a taxa de estupro de vulnerável, que é o cara que é pedófilo, estuprou uma criança, estuprou um idoso. Essa é a taxa de 50%, 60%. Então o que a gente tem que fazer? Ele tem que ter um tipo penal completamente diferente dos outros bandidos. Né? A taxa de reincidência, por exemplo, de homicídio, ela não é tão alta. Tipo, se você mata uma pessoa e é preso, quando você sai da cadeia, a chance de você matar outra pessoa não é tão alta. De estupro de vulnerável é de 45%. Então, beleza, o Estado foi lá, prendeu o fulano por estupro de vulnerável, estupro uma criança. E aí, cadeia brasileira, a gente sabe como é que funciona. O cara vai ficar lá 10 anos. 10 anos. Se esse cara sair da cadeia e ele estuprar uma outra criança, a culpa é dele? Claro que é. Mas é também do Estado. Se a gente tem o dado que é 45% da taxa de reincidência, você deixou ele preso por 10 anos, e aí ele, foi lá e reincidiu, a culpa também é do Estado. O Estado ele está comprando a tese de que pode ser que ele estupre a outra pessoa. O que a gente faz com isso? Eu defendo prisão perpétua para estupro de vulnerável. Prisão perpétua. Estuprou alguém, cara, você não vai mais sair da cadeia. Sabe por quê? Porque eu não quero, eu já não acredito na capacidade das cadeias brasileiras de fazer alguém deixar de ser criminoso.
Hoje a cadeia, o cara ele fica um criminoso melhor e mais experiente dentro da cadeia. Então a gente não pode deixar esse cara nunca mais encontrar criança alguma de família nenhuma. Então eu defendo prisão perpétua. E para alguns casos específicos, como do camarada que acabou de estuprar a própria mãe recentemente, aí eu defendo sim pena de morte, porque tá claro que não vai resolver. Sobre as outras coisas, sobre o menor infrator, eu defendo redução da maioridade penal. Eu acho que essa é das coisas mais absurdas do Brasil. Um galalau de 17 anos estuprar uma mulher de 30 anos e a gente deixar ele 3 anos na cadeia porque ele não sabe o que estava fazendo. Gente, isso é um absurdo. O cara de 16 anos pode eleger o senador da República que vai sabatinar o ministro do STF, mas se ele pegar uma arma e matar alguém, ele não sabe o que estava fazendo. Sabe sim, com 16 anos. Eu sou a favor de aumentar a maioridade para você poder votar. Eu acho que tem que aumentar. Mas enfim, é só uma parte. Cara, eu acho que tá longe de ser o nosso problema, cara. Eu conheço cara de 50, 60 anos que vota tão mal quanto o cara de 16 anos. Eu acho que o grande lance para essa questão do voto é a educação de política. As pessoas têm que votar melhor independente da idade. Agora, 16 anos, votar com 30, cara, o eleitor de 30 vota em cada coisa que eu vou te falar. Ó, ali eu tenho a família do cara, os caras votam em Bolsonaro, com 70, 80 anos, ou seja, é bizarro. E a proposta para o menor não ir para o crime é ele ser mais produtivo, cara. Por exemplo, a gente vê muito essa tese, que é verdadeira, que o menor às vezes é cooptado pelo tráfico. Beleza, vai ver qual é o menor. É o menor do Rio de Janeiro, é o menor da favela da Maré. Por que não tem uma cooptação do tráfico entre menores de idade de famílias do Leblon? Não é que o menor de idade ele quer cometer. Por que o menor de idade você tem um cara de 16 anos e outro de 16 anos? Esse aqui adora ir pro crime organizado e esse cara, ele tá louco pra entrar pra USP. O que tá acontecendo nessa mudança? A gente tem que melhorar os incentivos, tem que dar melhor educação, dar melhor saneamento, as famílias têm que ser melhor estruturadas, a gente tem que fazer a pessoa ter um freio, não só o freio do Estado, e eu acho que ele tem que ter um freio cada vez maior, que é o medo de ser preso. Né? Tem isso também, o cara de 16 anos, ele sabe que se ele for preso, ele não vai ser preso, 20 anos ele não vai saber, a gente tem que dar o medo dele de ser preso. Mas também a gente tem que dar um valor moral para o cara não fazer essa escolha. Então não é que o menor está indo para o tráfico, são menores de grupos socioeconômicos diferentes. A gente tem que tirar isso desse menor e dessas famílias. Respondi? Show? Eu falo isso, não. Teve um caso recente do militar que ele ficou pedindo com o próprio irmão. O irmão e dois irmãos mais novos deles estavam roubando. Ah, ele me segue, o militar, não o bandido. O militar irmão, ele me segue. Eu fiquei sabendo disso. Vamos tentar fazer ele ser candidato pela missão lá no Rio. Tomara que dê certo. Bizarro, né? Você vê, são dois menores da mesma família. Um virou bandido e o outro virou militar. Sabe o que a gente tem que fazer? Falou, como é que esse cara ali saiu de uma realidade assim e não virou bandido? Ah, por conta disso, daquilo outro. A gente tem que dar mais incentivo pra ele. Não só ele, irmãs mais velhas também são formadas, também tem família formada. Porque tem o grande lance também que às vezes você dá a família estruturada, você dá a oportunidade, você dá a educação e mesmo assim o camarada... Aí não tem política de incentivo. Aí tem lei e ordem. Simples. Aí, a sua família deu toda a criação, todo o Estado deu todos os incentivos, você mora num lugar que é parecido com a Noruega, mesmo assim você virou criminoso, então pra você tem 40 anos de cadeia mesmo. Bom, gente, muito obrigado aí, encerrando. Muito obrigado pelas perguntas. Começou meio frio, eu falei, caraca, será que não vai ter pergunta? Terminou com várias perguntas sobre vários assuntos. Então, gente, muito obrigado aí mesmo. Valeu, viu? Obrigado.